Fala, prezados! The Last of Us 2, jogo então exclusivo aí do PlayStation 4, produzido pela Naughty Dog. O primeiro game foi lançado originalmente para o PlayStation 3 e temos então uma continuação direta dessa primeira história. Basicamente aqui o game se passa 5 anos após o primeiro, a história principal. Mas antes, deixa o like aí para fortalecer ainda mais o Crítica. Se não é inscrito ainda, inscreva-se, ativa o sininho aí para você receber as notificações de vídeos novos e compartilha esse vídeo que ajuda demais a gente. Então bora lá. O game vai se passar então 5 anos após o primeiro. A gente tem a Ellie e o Joel, que eles vivem numa pequena cidade aqui chamada Jackson, né? Eles são ali patrulheiros que vão procurar nas redondezas ali, ficar de olho em pessoas estranhas, no que está acontecendo. Então você tem uma comunidade ali, basicamente, bem estabelecida dentro de Jackson. A história aqui ela é muito bem contada em duas perspectivas, com vários flashbacks que vão dar aí pra gente uma imersão para conhecer um pouco mais de cada personagem. Você vai ter então justamente essa história contada aí pela essa visão aí de duas personagens diferentes. O game ele sabe dosar momentos de paz, que você possa ali parar e contemplar os cenários que são belíssimos. Então você vai ter esses momentos com essa tranquilidade ali, e ele dosa isso muito bem com esses momentos mais tensos nas batalhas. Principalmente ali você vai ter uma certa emoção em algumas lutas específicas com chefes, com instaladores e infectados. E vamos falar um pouquinho aqui então do gameplay. Tudo foi refinado. Então você tem aqui a possibilidade de esquivar dos inimigos. Então isso é muito bem-vindo em momentos chaves aqui onde você está meio cercado, onde você quer fugir. Então esse botão, essa nova função aqui para a jogatina, ela ajuda demais. E você tem também a questão que você pode se arrastar literalmente para que você possa passar despercebido pelos inimigos. Então isso ajuda demais. E aqui você tem duas maneiras de lidar com situações onde tem muitos inimigos. Ou você vai igual um Rambo maluco, vai atirando para tudo quanto é lado e eliminando todo mundo. Ou você tem essa possibilidade justamente de passar de fininho, como o Snake de Metal Gear. Então você tem essa possibilidade de poder sair ali pelo canto tranquilamente, sem ser visto e sem ser incomodado. E aqui a gente tem que falar, a inteligência artificial ela é competente, ela não é essas mil maravilhas, mas ela consegue te dar um certo trabalho em alguns momentos ali. E o que eu gostei muito foi a chegada dos cachorros dentro ali desse gameplay, que eles vão dar uma emoção maior, porque os cães eles vão farejar o seu rastro. Então você tem que ser muito rápido para pensar do qual é o seu próximo passo e de como sair daquela situação. O cachorro sentiu o seu faro e começa a ir atrás de você, é um abraço. Então você tem que ser muito rápido ali, esperto, porque ele, enfim, vai chamar a atenção dos outros inimigos, e aí a coisa toda você acaba que se ferra literalmente com isso. Mas isso dá uma coisa mais dinâmica na jogatina e torna ela mais interessante, mais fluida e mais imersiva. Prepare-se aqui para pelo menos 30 horas de jogo, isso já inclui, claro, as cutscenes que são belíssimas aí, elas vão contar muito bem essa história. Para os amantes de fotografia, você tem uma infinidade aqui de possibilidades de poder tirar fotos. Eu particularmente eu gosto muito dessa imersão, desse universo da fotografia, então você consegue brincar com ângulos, filtros de cores, isso é muito bem, para quem curte isso, é um prato cheio. E para os platinadores de plantão, ele é um jogo relativamente fácil então de você platinar. Você não vai conseguir fazer isso na tua primeira, que a gente diz, a primeira zerada, mas vai ser necessário que você jogue novamente um novo modo história, que vai te dar uma facilidade, que você vai já ter tudo aquilo que você tinha ganhado anteriormente, upado, você consegue continuar daqui. Então é muito mais fácil para que você consiga então platinar, e em relação ao primeiro, é muito mais fácil você conseguir todos os troféus aqui. Uma coisa que a Naughty Dog fez muito bem feito foram os detalhes, então ela se atentou muito a isso. O cenário, você vê o cuidado que a equipe teve de como colocar as coisas ali, o detalhe. Eu vou te dar um exemplo aqui que é muito válido.
a questão de os armamentos você upa, né? É necessário que você faça upgrades ali. Então, quando você tá na bancada, você tem bancadas espalhadas por todo o jogo, onde você consegue colocar essa arma e poder upar ela. E lá você vê justamente esse carinho, esse cuidado que eles tiveram, que mostra a Ellie segurando a arma ali, mostra ela quando você tem que trocar uma peça, ela mostra ela ali trocando a peça, literalmente, depois ela passa um pano na peça, se você vem de um lugar molhado, a arma vai estar molhada, então são detalhes ali que você vê que teve uma preocupação espetacular da Naughty Dog em relação a isso. Os cenários são belíssimos, não tenho o que dizer. O jogo ele é brutal, ele é sanguinário, tanto é que quando você precisa eliminar os inimigos, você sente dor, porque a ambientação sonora é fantástica e você vê o rosto do teu inimigo ali sofrendo com aquela faca que você está usando. Então o jogo ele é muito cru e visceral nessa coisa da violência, então isso aqui é muito explícito aqui. E você vai ficar surpreso justamente com algumas cutscenes que são fortíssimas. E prepare para ver sangue aí voando para tudo quanto é lado, a lá Tarantino. O que me causou um pouco de estranhamento no jogo, não vou nem dizer que isso é um ponto negativo, foi a questão de o botão para recarregar a sua arma. O R2 é o que você atira, mas aqui também você recarrega ele. Então eu achei um pouco esquisito isso, mas eu acredito que você consiga modificar no menu a posição dos botões, né? Que geralmente num jogo de shooter ali, mesmo em terceira pessoa ou primeira pessoa, você consegue geralmente no quadrado, mas isso não é só um estranhamento no começo. Uma outra coisa que é um ponto negativo é a previsibilidade em alguns momentos chave lá no gameplay em batalhas contra grandes chefes, alguma coisa que você sabe que vai ser importante ali. Então eu achei um pouquinho previsível, aconteceu uma vez, aconteceu duas, falei, opa, então isso aí é um pouco previsível justamente nesses grandes momentos de lutas grandes, lutas épicas, vamos assim dizer. E a história, justamente por ser contada por duas perspectivas, você começa a gostar de um personagem, depois você odeia esse personagem, e em outro momento aquele que parecia ser um cara do mal, opa, você vendo a história dele, a perspectiva do que ele tá fazendo, você vê, opa, peraí, ele não é tão do mal assim. Então é muito legal como a Naughty Dog conseguiu com esse roteiro fazer com que brincar com a gente, literalmente, de mostrar essas perspectivas diferentes de como o Joel vai justamente linkar essas duas personagens. Então o Joel vai ser fundamental para que essas duas personagens aí elas se encontrem, para que como a história venha a acontecer. As cutscenes, a história, é um filme, não deixa de ser um filme. Porque é tudo muito bem feito ali, muito bem encaixado. Você tem só um LUD ali inicial do jogo, que ele demora um pouquinho, mas depois tudo flui de maneira sensacional e espetacular. Mas em relação à história, eu acredito que deveria ter um cuidado maior justamente de como a história está seguindo. Eu digo justamente nesse link dessas duas personagens. Porque ao que aparenta o que vai acontecer na história, parece que foi muito cômodo e fácil para justamente juntar elas. Então assim, eu não vou dar spoilers aqui para não estragar a tua experiência, mas a maneira como o Joe é encontrado em uma circunstância específica, aquilo parece um pouco fácil para que uma possível vingança viesse a acontecer. Então é só um exemplo de que talvez esse trabalho mais meticuloso e aí articulado em relação a de como linkar esses personagens poderia ser feito de uma outra maneira. O jogo teve problemas porque vazou gameplay, vazou um monte de coisa da história, teve muita gente falando que o jogo não era ruim e tal, sem ter realmente jogado e ter aproveitado essa experiência. Então, como jogo, como experiência imersiva, ela é espetacular, ela não tem nenhum defeito, ela é majestosa. E essa coisa da história, te questionar sempre de quem é bom, será que é bom, de quem é ruim, será que é ruim, isso é muito bem feito aqui e fico muito contente aqui com o resultado final do jogo. Nota 9,5. Então é isso, deixa aí nos comentários se você já jogou The Last of Us 2, se não jogou, se curte ou não, se gostou do final, teve gente que não gostou do final, e enfim, deixa aí nos comentários. Então é isso, valeu, um forte abraço, até a próxima e tchau, tchau. Whoa, you okay? Yeah, just stay put. You know, when you're jumping, sometimes the running starts. I know how to jump.